Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilos e refrigera minha alma. Querido amigo, muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida e o teu coração. Que nós possamos a cada dia sermos pastoreados pelo nosso Supremo Pastor. Diante das lutas, dificuldades, problemas que eu e você possamos enfrentar no decorrer da nossa vida, nós precisamos nos assegurar, ter a certeza que temos um Supremo Pastor que está ao nosso lado, que supre as nossas necessidades, nos leva às águas tranquilas, nos traz o conforto e o bálsamo para a nossa alma. Deixo com você também nessa manhã um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 61, onde a Bíblia diz o seguinte: laços de perversidade me enlaiam, contudo não me esqueço da tua lei. Por mais que nós possamos ser atordoados pelos males desse mundo, o nosso coração precisa ser exclusivamente do Senhor. Temos que nos ancorar no Senhor, temos que pertencer a Deus. A cada dia nós temos que renunciar à nossa vontade para vivermos a vontade do Senhor. É por isso que a cada manhã nos levantamos e os nossos pensamentos se voltam para Deus para estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 35, o versículo 1. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. E mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Como é fantástico ver um povo voltar o seu coração para Deus. Quando as coisas acontecem de forma como Deus determina que possa ser, como resultado de um relacionamento, como resultado de amar a Deus, como resultado de ter nas mãos a palavra do Senhor e compreender livremente para viver uma vida feliz somente diante da bênção do Senhor, é o que leva toda uma nação a se voltar para Deus com as suas ofertas e com as suas ações de gratidão em reconhecimento pelo tudo que Deus tinha feito pelo seu povo. Hoje nós entendemos que não damos quase nada em relação ao quanto aquele povo um dia colocou diante do altar como gratidão ao Senhor. O rei Josias, pessoalmente, ele oferece para Deus 30.000 cordeiros e 3.000 novilhos. Esta era a oferta pessoal do rei Josias em reconhecimento à bondade e à grandeza do seu Deus para com a sua vida. Os oficiais do rei doam 7.600 cordeiros e bode e 800 novilhos. No total de todas as ofertas num só dia oferecida para Deus em reconhecimento da grandeza da bondade foram 41.400 sacrifícios oferecidos num só dia ao Senhor. Os israelitas tinham compreensão de uma coisa, os israelitas entendiam o que de fato significava uma oferta, apontava para Jesus Cristo. Foi por isso que quando tiveram a oportunidade de ofertar para Deus, eles foram extremamente generosos. As ofertas, de fato, eram resultado de um coração agradecido ao Senhor. Como nós podemos ler no versículo 3, a orientação é que a arca do Senhor, mais uma vez, deveria ser colocada dentro do templo. Possivelmente essa arca tenha sido guardada em decorrência da degradação espiritual de Manassés e seu filho Amon, para que eles não pudessem destruir ou dar um destino que não fosse do agrado do Senhor. Eles esconderam e mais uma vez agora estava tendo a oportunidade da arca ocupar o espaço pelo qual Deus tinha determinado que ela deveria ficar. Quando nós fazemos uma leitura cuidadosa dos versículos 5 ao versículo 8, nós podemos compreender a magnitude daquela festa pascual que foi oferecida a toda uma nação. Todo israelita teve a oportunidade de celebrar a festa da Páscoa. Todo israelita teve a oportunidade de ter nas mãos um pedaço do cordeiro pascual para que ele jamais pudesse se esquecer que um dia, quando Jesus Cristo viesse aqui a essa terra, morrer na cruz do Calvário, Jesus Cristo viria morrer por cada um dos pecadores. Embora aquela cerimônia estivesse apontando para o futuro, mas naquele momento eles estavam renovando com Deus a aliança, eles estavam se submetendo à vontade do Senhor, eles estavam expressando publicamente que precisavam mais de Cristo, eles precisavam se alimentar do Senhor a cada dia para construir uma nação forte.
Sem Cristo em suas vidas, eles jamais poderiam alcançar o ideal de Deus. Os sacerdotes e os levitas trabalharam como nunca, servir cada pessoa individualmente. Cada um teve a liberdade de estender as suas mãos e pegar um pedaço do cordeiro, se alimentar e orar ao Senhor, abrir seu coração, confessar os seus pecados e pedir uma nova oportunidade diante de Deus. Como nós podemos ler no versículo 14 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, ninguém deveria ficar sem participar da cerimônia pascual. Era uma celebração para toda uma nação. Todos deveriam ter o seu coração voltado para Deus. E para que isso pudesse acontecer, cada pessoa individualmente deveria se alimentar do Cordeiro Pascual. Os levitas tinham muitas responsabilidades. Entre elas, quando o templo houve necessidade de ser reparado, eles se empenharam na reparação do templo. Mas agora, no momento em que o templo estava completamente formado, eles deveriam ocupar as suas devidas funções. Muitos eram cantores e nesse momento de celebração, eles agora deveriam desempenhar os seus dons, louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor e levar toda uma nação a render louvores a Deus. A música faz parte integrante na vida de todo adorador. Não temos como ser adorador e tirarmos a música da adoração. A música abre o nosso coração a entendermos a vontade de Deus. A música pode, em algum momento, tocar o nosso coração que a palavra pregada não conseguiu alcançar. Por isso que, quando nós adoramos a Deus, a música é essencial no processo da adoração. A festa dos pães asmos era uma festa que era celebrada logo após a festa da Páscoa. Um dia depois que a festa da Páscoa tinha sido terminada, se iniciava a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos trazia a lembrança de todo israelita o período que eles tinham vivido no cativeiro do Egito e às pressas tiveram que fazer pães para que pudessem ser mantidos alimentados pelo período do deserto. Essa mensagem jamais deveria ser tirada do coração de todo israelita e com mão poderosa Deus os libertou da escravidão e os concedeu liberdade para viver uma vida livre. Segundo Crônicas, capítulo 35, versículo 20, a Bíblia diz o seguinte: Depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Carquemes é uma cidade importante da antiguidade, localizada ao ocidente do rio Eufrates da atual Turquia. Este evento aconteceu no ano 609 a.C. Nínive, a capital dos assírios, tinha sido destruída pelos babilônicos. Os assírios foram derrotados e se reagruparam em Harã, mas os babilônicos enviaram o seu exército para os destruir de uma vez por todas. O faraó Neco, querendo fazer de Babilônia um poder mundial, ele estava querendo desenvolver-se cada vez mais e por isso ele envia o seu exército ao norte através de Judá para dar forças à cidade de Carquemes. Mas o rei Josias, tentando impedir que o faraó Neco passasse pelas suas terras, nesse período ele foi morto pelos egípcios. Mesmo que a palavra de Deus nos revele que o rei Josias não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, Deus não livrou Josias da morte. Nessa batalha, o rei Josias perdeu a sua vida e dessa forma Deus estava permitindo que Babilônia entrasse para o cenário mundial como sendo o império mais importante desse período. Embora nós saibamos que o rei Neco era um rei pagão, mas Deus estava conduzindo a sua vida. Josias ignorou que Deus pudesse falar através do rei Neco e pelo fato de ignorar os propósitos de Deus, Deus não pôde poupar a vida do rei Josias. Ninguém pode impedir os propósitos do Senhor. Nós não podemos sondar o que passa no coração do nosso Deus. Ele conduz a história. O que nos cabe fazer é nos submeter à vontade do nosso Criador e permitir que Ele conduza a nossa vida. E foi isso que o rei Josias, nesse momento da sua vida, ele não conseguiu fazer. Deus fala com o seu povo de muitas maneiras. Deus pode falar conosco de diversas formas.
Deus falou com Balaão através de uma jumenta. Deus pode falar com você através de um sermão. Deus pode falar com você através desse vídeo. Mas Josias menosprezou a palavra do Senhor. Josias poderia, pelo menos no momento de dúvida, consultar a Deus. O profeta Jeremias estava ao seu lado para lhe assessorar. Se ele tivesse tido dúvidas que Deus estava falando através de Neco, ele poderia ter recorrido a Jeremias, ter consultado ao Senhor e Deus teria lhe respondido. Mas vivendo na sua prepotência, na sua arrogância, foi à batalha e perdeu a sua vida. É o próprio profeta Jeremias que compõe um cântico em homenagem ao rei Josias. Jeremias tinha alta estima o rei Josias. Ele entendia que Josias tinha sido um homem de Deus, se voltou para o Senhor, nem se desviou para a direita, nem para a esquerda, mas seguiu o caminho da cruz, fez a vontade do Senhor. Portanto, Jeremias lamenta e pede a Deus a bênção do Senhor sobre a vida do rei Josias. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 35 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Nós precisamos começar bem, mas nós temos também que terminarmos muito bem. Nós não podemos apenas começar com todas as nossas energias, mas nós precisamos também dar continuidade e terminar com todo o entusiasmo. O povo remanescente de Deus que está se preparando para herdar a vida eterna deve ser um povo que ame a palavra do Senhor, deve ser um povo que se submeta à vontade de Deus, deve ser um povo que em momento algum perdeu o entusiasmo de viver e de falar de Cristo para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. É por isso que nessa manhã o meu convite a você é que a cada dia nós nos voltemos para o Senhor, nós abramos o nosso coração, nós nos submetamos à vontade de Deus e recebamos a bênção de Deus nos nossos dias. Querido Pai, nas suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Nós pedimos essas bênçãos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.